Docente Abílio, sinta-se cumprimentado. Meu nome é Anderson José, faço parte da Jet2A e hoje vou apresentar o nome 5, que fala sobre acontecimentos da data acontecimentos após a data do balanço. Esta norma pode parecer simples à primeira vista, mas na prática existe um julgamento profissional muito apurado. Ao longo do tempo desta apresentação, poderei explicar o porquê desse motivo. A apresentação está organizada em 5 blocos principais. Começamos primeiro pelo objetivo e o âmbito da norma. Depois avançamos para a definição de acontecimentos após a data do balanço. O núcleo central vai explorar 2 tipos de acontecimentos: ajustáveis e não ajustáveis. Em seguida, abordaremos, abordaremos as divulgações obrigatórias e a questão da continuidade das operações e terminamos com um exercício prático para consolidar os conceitos aqui apresentados. Neste terceiro slide, vou explicar o objetivo da norma e o âmbito. A norma 5 tem um objetivo duplo. Por um lado, define quando uma entidade deve ajustar as demonstrações financeiras em função de acontecimentos que ocorram após a data do balanço. E por outro, estabelece que deve ser divulgado, nomeadamente, a data que as demonstrações foram autorizadas para emissão. Quanto ao âmbito, dizer que a norma aplica-se a todos os acontecimentos ocorridos entre a data do balanço e a data da autorização das emissões das demonstrações financeiras. Esta data de autorização é crucial. É o momento em que o órgão de gestão aprova formalmente as demonstrações para a emissão pública ou a submissão de entidades reguladoras. Tudo o que acontece antes dessa data está potencialmente dentro do campo de aplicação desta norma. Dizer que a norma define acontecimentos após a data do balanço com todos os acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis que ocorrem entre essas duas datas, que são a data do balanço e a data prevista para a autorização da emissão das demonstrações financeiras. Por exemplo, 31 de dezembro, digamos que é a data da autorização da emissão das demonstrações financeiras. Tendo em conta que na linha do tempo que está aqui visível no slide, existe um intervalo entre o encerramento das contas e a aprovação final das demonstrações financeiras. Esse intervalo pode ser de semanas ou até de meses, e é exatamente nesse período que podem surgir fatos relevantes que a norma nos obriga a analisar. A pergunta-chave é sempre a mesma. Este fato revela algo que já existia na data do balanço ou é uma condição nova? É esta distinção que determina tudo. É isso. Vou aqui agora falar dos acontecimentos ajustáveis. Chegamos ao primeiro tipo dos acontecimentos ajustáveis, que são aqueles que fornecem a evidência de que condições que já existiam na data do balanço, quando identificamos um acontecimento ajustável, somos obrigados a atualizar os valores registrados nas demonstrações financeiras. O princípio o princípio já evidencia o que surge depois do balanço, mas a condição já lá estava antes.
Vejamos os dois exemplos aqui do slide. A resolução de um litígio judicial após o balanço que confirma uma obrigação existente obriga a ajustar a provisão e a declaração de insolvência de um cliente após a data do balanço evidencia que o risco de imparidade já existia em 31 de dezembro. Sim, já existia a 31 de dezembro. A venda de inventários abaixo do custo revela que o valor realizável líquido já era inferior ao custo à data do balanço. A descoberta de fraudes ou erros ocorridos no balanço exige uma correção nas demonstrações. Em todos os casos, a ação é clara: ajustar os valores nas demonstrações financeiras. Agora vou aqui falar dos acontecimentos não ajustáveis, que é o segundo tipo de acontecimento na data do balanço. Aqui, a condição não existia na data do balanço, a condição não existia na data que o balanço foi lançado. Surgiu depois, por isso há uma necessidade de ajustamento nos valores das demonstrações. Contudo, se o acontecimento for materialmente relevante, deve ser divulgado em notas das demonstrações financeiras. Como exemplo, posso dizer que uma decisão de aumento ou redução de capital tomada após o balanço. A aquisição ou alienação significa ou alienação significativa dos ativos fixos após o balanço. Uma catástrofe natural, incêndio, inundação, que destrói ativos depois da data de encerramento. Uma desvalorização cambial severa ocorrida após o balanço. Em cada um destes casos, os valores nas demonstrações não mudam, mas o utilizador das demonstrações tem o direito de saber que estes factos ocorreram, daí a obrigação da divulgação da nota. Temos aqui agora um quadro comparativo. Este quadro resume de forma clara as diferenças entre os dois tipos. O critério fundamental é sempre a condição na data do balanço. Se já existia ajustável, surgiu depois não ajustável. Posso dizer que o efeito é o oposto. Ajustáveis atualizam. Ok. Ajustáveis originam atualizações nos novos valores das demonstrações. Não ajustável exige a divulgação da nota quanto ao material relevante. Este quadro pode ser muito útil como referência rápida no momento de classificar o acontecimento real. Vamos aqui para o oitavo slide, que fala das divulgações. No que respeita à divulgação da norma 5, é clara em dois pontos. Primeiro, a entidade deve sempre divulgar a data da autorização da emissão das demonstrações e quem deu essa autorização. Isto é informação que o utilizador precisa conhecer para contextualizar os dados. Segundo, para cada acontecimento ajustável que seja materialmente relevante, deve divulgar-se a natureza do acontecimento e uma estimativa do seu efeito financeiro. Ou, se não for praticável, uma declaração nesse sentido. Um ponto que merece atenção especial: os dividendos declarados após a data do balanço não devem ser reconhecidos como passivo.
nas demonstrações são apenas mencionados em nota. Então, vou aqui agora falar da continuidade das operações. Dizer que a continuidade das operações é abordada no parágrafo 11 da norma e a regra é clara. Se os gestores determinam, após a data do balanço, que a empresa vai ser liquidada, ou seja, não há alternativa realista à cessão da atividade, as demonstrações financeiras não podem ser elaboradas com base no pressuposto de continuidade. Os indicadores que prometem a continuidade incluem a intenção declarada de liquidar, a insolvência, a perda de contratos vitais ou a cessão voluntária. As consequências práticas são significativas. Os ativos passam a ser registrados ao valor realizável líquido, os passivos ao valor da liquidação, e toda a incerteza deve ser devidamente divulgada. Esta regra mostra que a norma 5 vai muito além de um simples exercício contabilístico. Tem implicações diretas na forma como as demonstrações são apresentadas. Temos aí agora um exercício prático. Passemos agora ao exercício prático, que vai servir como uma forma de clarificar tudo que aqui já evidenciamos. A empresa Alfa SA encerrou o exercício da atividade a 31 de dezembro de 2024 e as demonstrações foram autorizadas para a emissão a 28 de fevereiro de 2025. Temos 5 acontecimentos para classificar antes de avançar para a resolução. Convido o docente a pensar em cada um. A pergunta é: a condição já existia a 31 de dezembro ou surgiu depois? Vamos aqui à resolução. Temos aqui o caso A, de 15 de janeiro de 2025. A insolvência do cliente ocorreu em dezembro de 2024. A condição já existia na data do balanço. Então, isso torna a classificação ajustável, que é reconhecer a perda por imparidade de 800 mil meticais. No caso B, que é a 20 de janeiro de 2025, a aquisição de um equipamento. Esta é uma decisão tomada após o balanço e tem como classificação não ajustável, sem efeito nas demonstrações, mas com obrigação de ser divulgada se for materialmente relevante. No caso C, que é de 5 de janeiro de 2025, o processo laboral já existia em 31 de dezembro, mas a provisão era insuficiente. Classificação ajustável. Sim, já era insuficiente. Quando a classificação é ajustável, que é ajustar o valor da provisão montante da condenação. No caso D, que é de 10 de fevereiro de 2025, a venda abaixo do custo evidencia que o valor realizável líquido já era inferior ao custo de 31 de dezembro. Classificação ajustável, pois reconhece a imparidade nos inventários. Temos aqui o caso E também, que é de 1 de março de 2025. Os dividendos foram declarados após a data de autorização, que foi a 28 de fevereiro. Este fato não produz qualquer efeito nas demonstrações de 2024.
que é uma classificação sem efeito. Então, para concluir, a mensagem-chave da norma 5 é basicamente essa. Acontecimentos após o balanço exigem um julgamento profissional. A chave está em determinar a condição se existia antes da data ou não, até o fecho da, da, o fecho da data do balanço dos acontecimentos do balanço das demonstrações financeiras. Yeah. Esta norma não é apenas uma questão técnica, é questão de rigor, integridade e responsabilidade na elaboração das demonstrações financeiras. Agradeço pela sua atenção, Jacinto Abílio, e é tudo.